Oi, doutora Gilmar. Oi, tudo bem? Tudo? Então tá bom. O pessoal tá entrando. Tá entrando. Eu já falei que você já participou com a gente da live sobre telemedicina, né? Ah, sim, é. Então, se você quiser se apresentar de novo, porque tem pessoas que não assistiram aquela live. Ah, tá. Bom, eu sou Gilmara, eu sou gastrocirurgiã e coloproctologista, faço nutrição clínica também. Então, aparelho digestivo é o meu universo, é minha paixão, nutrologia é minha paixão também. E sou paraibana, moro em São Paulo há 22 anos, sou paulistana também de coração, estou lá, metade Paraíba, metade São Paulo. Tenho duas crianças e adoro vocês aí da Goki e a gente troca figurinha com frequência. Obrigada pelo Sim. convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Você quer começar falando sobre constipação? O que que é constipação? Ah, bom, vamos lá, né? Direto ao ponto. É, assim, a gente, constipação é um tema recorrente, muito frequente em consultório. E se a gente falar de estatística, acomete 20%, em média 20% da população adulta, né? Quando a gente fala de idosos, esse número aumenta, né? Vai para 30%, um pouquinho mais. Idosos que são institucionalizados, chega a 50%, né, com até 70% das pessoas usando laxantes com frequência para poder ter uma evacuação. Então, é um tema recorrente, que suscita muitas dúvidas e começa do conceito, o que, que é uma evacuação normal, né? Porque muitas vezes as pessoas acham, eu tenho que evacuar todos os dias, uma vez por dia. E não necessariamente é assim, né? Eu brinco que quando o paciente chega queixando que não está evacuando bem, não está se sentindo bem, a gente vai entender qual que é o funcionamento do intestino dele para a gente chegar a uma conclusão do que vai ser o bom para ele, qual que vai ser o normal. Então, a gente pode ter normal desde 3 evacuações por dia, né? Evacuar 3 vezes por dia, até 3 vezes por semana, ou seja, evacuar a cada 2 dias, Certo. né? Então, primeira coisa, o que que é uma evacuação normal? É um ato de evacuar normal, que é quando você tem a vontade de evacuar, vai ao banheiro, tem um ato evacuatório tranquilo, sem esforço, sem dificuldade, sem ficar meia hora lá no banheiro fazendo esforço e com uma evacuação que não dói, não machuca, eliminando fezes bem formadas, pastosas, macias, que não machucam. Então, às vezes a pessoa evacua uma vez por dia, mas não é dessa forma. Machuca, as fezes são ressecadas. Então, apesar de evacuar todos os dias, ela é constipada. Então, é todo esse conjunto que consiste no que é o normal. Então, outra coisa, às vezes a pessoa também evacua todos os dias, mas sente muitos gases, tem desconforto, sente que não evacuou tudo, que tem alguma coisa ali sempre incomodando, então também não é normal. Para essa pessoa, provavelmente ela vai precisar evacuar mais de uma vez por dia para poder chegar numa satisfação no que a gente considera de normal. Então, o normal de cada pessoa a gente tem que descobrir. Quando a pessoa se sente bem, evacua sem dificuldade, sem esforço e com fezes macias. Eu brinco que tem que formar a massinha de modelar, tipo, tem que ser macia, não pode ser mole nem duro. Então, esse é o Certo. normal, que a gente tem que buscar e descobrir de cada pessoa. E foi uma das perguntas, né, que mandaram, que era se tinha que fazer evacuação todo dia, né? Eles estavam com Aham. essa dúvida. Opa, tem mais uma dúvida. Desculpa, é a Frida. Tem mais uma dúvida que eles mandaram, que era sobre a evacuação em síbalos, né? Então, Hum. você pode explicar pra gente o que são síbalos? Então, síbalos é aquele famoso cocô de cabritinho, né? Então,
quando a pessoa tem essas fezes de bolinha, que sai só bolinhas, que não formam bolo fecal, roliço, pastoso, então isso denota são fezes desidratadas, são fezes ressecadas. Significa que elas ficaram mais tempo do que deveriam ali no intestino, o intestino absorveu mais água desse bolo fecal e elas ficaram ressecadas. Então, fezes em síbalos denota uma evacuação ruim. Então, a gente é um diagnóstico de constipação, sim, quando essas fezes saem dessa forma. Certo. Cocô de cabritinho. Aí tem uma outra paciente que falou em relação à quantidade de líquido, né? Porque os idosos geralmente tomam menos líquidos. Então, ela queria saber se tinha que tomar mais líquido, se tinha alguma relação com a constipação. Uhum. Sim, a constipação, então, para chegar nesse ato de evacuar, então a gente pensa num conjunto, né? Numa digestão adequada, então é uma orquestra. O aparelho digestivo, como os outros órgãos, quando os outros aparelhos do corpo, é uma orquestra funcionando em harmonia. E para que isso funcione bem, que a digestão começa na boca. Então, começa com a boa alimentação, com a boa mastigação, vai o alimento, passa pela parte de digestão do estômago, os ácidos, os líquidos do pâncreas, do fígado, fazem a digestão e formam um bolo fecal. Então, o que causa a constipação são várias causas, né? Então, quando o paciente, a gente o paciente chegou à conclusão que tem uma constipação, a gente tem que entender as causas disso aí. Uma das causas envolve a alimentação, né? Existem várias causas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a falta de líquidos, de ingesta hídrica adequada, é um fator básico, muito comum, e que as pessoas pecam muitas vezes nisso. E aí, para tratar, para entender, para diagnosticar primeiro, a gente faz todo o inquérito alimentar, analisa como que é desde a alimentação a quantidade de líquidos, e aí a gente começa a instituir as mudanças e dos aspectos do tratamento envolve a questão de reorientação alimentar, água. O ideal é que o consumo seja entre 20 e 30 ml de líquido por quilo por dia, né? Essa é para um adulto normal e se faz atividade física tem que aumentar em torno de 500 ml por hora de atividade física, porque aí a pessoa transpira tanto pelo suor quanto pela respiração, que aumenta a respiração, perde mais líquido. No idoso, aí a gente tem um detalhe que a gente tem que ter mais atenção, porque muitas vezes o idoso ele tem uma restrição de ingesta hídrica, né, por alguma doença, né, ou questão cardíaca, ele não pode ingerir uma quantidade muito grande de água, ou outras questões. Então, a gente tem que ir tateando isso, mas de maneira geral, quando o paciente é constipado, ele ingere menos água do que ele precisa e aí precisa aumentar, assim, a quantidade de líquido. Inclusive, esse negócio em relação a pacientes acamados ou que têm sequela, eles dependem dos familiares, cuidadores para fornecer, né, a quantidade de líquido. Sim, não tem. Então, o paciente que já é idoso dependente, então depende exclusivamente da outra pessoa oferecer, lembrar de estar oferecendo, ele ingere sempre pequenas quantidades, né? Então, é um ponto que tem que ser chamado muita atenção, e no caso do idoso institucionalizado também, faz parte da prescrição. Faz parte de um contexto, a gente tem que orientar e tratar não todo o conjunto ali dos cuidadores, né, que fazem parte desse universo que envolve o paciente. Vamos a mais perguntas. Posso ir fazendo as perguntas, né? Sim. Aí tem uma paciente que mandou que ela usa o 46. Que há 30 anos, aí ela perguntou se tinha algum problema ficar usando muito laxante todos os dias, ou um dia sim, um dia não. Mas ela tem 86. 86 já usa 30, então já usa desde os 50 e poucos anos, né? Assim, existem vários tipos de medicação que a gente usa no tratamento da constipação, né? Para regular o intestino.
Quando precisa de medicamentos, né? Porque muitas vezes eu te falei, a gente tem vários pilares do tratamento, do diagnóstico, a gente tem que fazer o diagnóstico correto e atuar no ponto correto. Então, a alimentação, água é um deles, a gente tem outros pontos de alimentação. Em relação à medicação, laxante, é muito comum as pessoas chegarem, eu só funciono com laxante, meu intestino só funciona com laxante, e a pessoa se acostuma a usar o laxante com frequência e não faz as outras coisas, que são os básicos. Não toma água adequada, não come uma alimentação adequada. E aí o intestino resseca, ela usa um laxante do tipo irritativo, como é esse aí que você citou, irrita o intestino, provoca um aumento da força do intestino, e aí ela vai evacuar fezes, muitas vezes amolecidas, e aí fica 2, 3 dias sem funcionar, porque também isso provoca uma alteração ali na flora intestinal, e aí ela continua sem comer direito, sem tomar água direito, aí 3 dias sem funcionar, toma de novo o laxante. Aí, assim, vira um hábito e a pessoa não tratou a causa adequadamente, se acostumou, depende disso. E, assim, existem alguns estudos que mostram uma alteração já anatômica do intestino, depois de muitos anos de uso de laxantes de alguns tipos, esse tipo irritativo principalmente, que ele vai ficando mais, vamos falar assim, molenga. Ele vai ficando mais molenga a musculatura, e aí vai ficando cada vez menos estimulado e vai funcionando cada vez menos, né? É controverso quanto a uma lesão mesmo dos nervos, dos músculos do intestino, mas há estudos que mostram que sim, a musculatura parece que fica mais flácida, e aí vai ficando uma bola de neve, vai ficando cada vez mais dependente, e chega uma hora que a coisa pode complicar mesmo, vai ficando mais difícil. Então, o ideal é a gente reavaliar tudo e tentar livrar-se desses medicamentos. Em alguns pacientes, eles são necessários, tá? Mas o que a gente vê na prática é que, na maioria das vezes, não é essa a melhor medicação para aquela pessoa. Em alguns pacientes que são acamados, que usam alguns medicamentos que, sim, lentificam o intestino para tratar algumas doenças, aí sim cabe esse uso de medicação. Mas não é para todo mundo, porque botando na balança vai ter mais prejuízo do que benefício em longo prazo. Certo. Tem uma pergunta aqui no chat perguntando se os gases causam constipação e quais as causas de formação dos gases nos idosos. É assim, não, os gases, primeira pergunta, os gases não causam constipação. Normalmente os gases são uma consequência da constipação, né? Então, assim, é o contrário. Como fica mais as fezes, o bolo fecal ali mais tempo do que deve no intestino grosso, então ele fermenta mais e aí prolifera, né? As bactérias atuam ali, então fermentam mais e aí produz mais gases do que o normal. Os gases também podem ser consequência de algum outro problema nutricional, ou intolerância a algum alimento. Os gases são um reflexo de que algo não vai. O excesso de gases, porque gases todo mundo tem, é normal ter, né? Isso faz parte da digestão. Quando tem em excesso, é que denota um problema. Então, eles são só uma consequência de que algo não está bem ali. Então, pode ser desde um problema no estômago, no intestino delgado, uma verminose, uma ameba, uma giardia, uma úlcera. Então, vários problemas podem causar gases. Então, os gases, inclusive a constipação, pode provocar aumento de gases. Então, os gases são um sinal, excesso de gases é um sinal de que algo não está bem ali, precisa ser visto como um todo, não só o intestino. Certo. Tem uma pergunta da Marisa, que é a nossa TO, ela está falando sobre os descendentes japoneses, né? Que eles têm mais constipação, porque eles comem mais arroz, né? O gohan, que é o arroz branco sem tempero, e não usam muito óleos, né? É igual na dieta do Mediterrâneo, né? Que eles comem bastante castanhas, usam bastante azeite. Então, ela queria saber se é por isso que os japoneses têm mais constipação ou se tem algum outro motivo. É assim, a constipação também tem uma origem genética, como todas as doenças, né? Então tem uma questão genética envolvida. Mas estatisticamente não tem uma maior incidência de constipação nos orientais, não.
O que acontece é que realmente, não pela questão de ser oriental, realmente é O cultural, hábito. alimentar, é hábito alimentar, não é uma questão genética, né? Então, assim, essa é um fato que Gohan é a base, né, da alimentação japonesa. Mas, por outro lado, também eles ingerem bastante, né? Verduras, legumes. Então, assim, normalmente, uma tática que eu uso bastante com os pacientes é assim, precisa aumentar a questão das fibras, né? É um pilar do tratamento, é aumentar a ingesta de fibras da alimentação. Então, eu procuro enriquecer o Gohan mesmo, dá para a gente adicionar quinua, por exemplo, quinua em Sim. grãos, né? Que aí tem um pouco mais de fibra, enriquece até a parte nutricional também, porque tem proteínas. E aí eu brinco, olha, não vai atrapalhar o sabor do seu Gohan, você vai Sim. juntar lá, não atrapalha em nada. Às vezes nem dá para enxergar, porque É, a quinoa branquinha, ela se mistura, nem aparece, né? Então, tem gente que usa o gergelim, né, torrado, os japoneses sim, o usam gergelim é bastante. excelente, ainda tem outros benefícios também, né? Então, assim, a questão da dieta japonesa realmente é o que vale para todas as outras dietas, né? É a quantidade de fibras da alimentação. Nós falamos sobre água e agora a gente tem que falar sobre fibras. Não tem jeito. Fibras, para formar o bolo fecal, tem que se formar uma massa macia, né? Um bolo fecal macio. Então, precisa de fibras e de água. Então, água a gente já falou a quantidade, vem fibra. Fibra, quanto que a gente precisa? Em média, 25 a 30 gramas de fibras por dia. Então, existem várias tabelas na internet que colocam Uhum. mais ou menos parâmetros da quantidade de fibras dos alimentos. Então, tem que mirar nesse alvo de 25 a 30 gramas de fibras por dia e com água junto, porque fibra sem água piora mais ainda, Piora. É. né? Então, o aumento, para quem não está muito acostumado, o aumento tem que ser mais gradual, porque fibra também vai fermentar mais. Fibra é uma parte, Exatamente. né, dos alimentos que não é digerida, então ela vai formar um gel ali no intestino, então fermenta um pouco mais. Quando a gente vai suplementar com medicação fibra que existe, né, é a primeira linha de tratamento, além da alimentação, a gente suplementa fibra. A gente tem que começar devagar, orientar bem, porque pode aumentar um pouco os gases no início, porque Certo. envolve mudança de flora intestinal. Então, assim, tem que olhar o rótulo dos alimentos, tem que. Porque hoje nos alimentos tem a quantidade. Então, pão, vamos, quero comer pão no café da manhã. Tem pão Quantidade de fibra, né? fala lá no rótulo que tem fibra, tem meio grama em duas fatias. Isso aí não dá para nada, né? Em compensação, tem outros produtos que tem Sim. 5 gramas por fatia, então, opa, isso aí já tá legal. Granolas, cereais, e aí o arroz, o integral é melhor, mas eu quero Gohan, então vamos enriquecer esse Gohan, ou gergelim, ou quinua. E sempre alimento. A alimentação é a base. Né? Antes de pensar em medicação, tem que ir para a alimentação. Então, salada, verduras, legumes, os fibrosos. Então, uma maçã. Ah, maçã, que o pessoal acha muito. Ah, maçã, não vou comer maçã porque prende o intestino. Não, prende se Não. você tiver uma dieta desequilibrada. Pelo contrário, maçã ajuda o intestino. Ela tem fibras na casca. Uma maçã tem, em média, 5 gramas de fibra, né? Sim. A goiaba tem 8. Então, comendo fibras na alimentação, muitas vezes, só com essas mudanças de hábitos Já melhora, alimentares, né? melhora muito o intestino. Né? Tem uma paciente aqui perguntando sobre e os vegetarianos. Eu acho que é mais fácil ainda, né, doutora Gilmar? Então, vegetariano é assim, é um mundo grande também. Tem 50 tons de cinza dos vegetarianos, né? Porque tem os vegetarianos que simplesmente excluem proteína animal da alimentação, né? Uhum. E tem os vegetarianos simplesmente porque não quer comer carne, frango, peixe e tal. E comem só arroz, macarrão, batata, né? Não come de maneira saudável e equilibrada. Eu já vi vegetarianos obesos, né? Nossa. É. Então, tem vegetarianos obesos também. Então, não é porque é vegetariano que tem uma alimentação saudável no sentido de equilíbrio.
né? Então tem que ver o tipo. Mas, em geral, quando a pessoa vira vegetariana, ela já está em busca de uma vida, de um estilo de vida mais saudável. Então, se for uma alimentação equilibrada, as leguminosas têm fibras, né? Então, o que são as leguminosas? Os grãos, né? Feijão, grão de bico, lentilha, soja, é uma fonte de proteínas e de fibra. Come arroz integral, aí vem as verduras, legumes, os fibrosos. Eu falo, ó, tudo que tem fibra ali vai ser melhor. Palmito, quiabo, abobrinha, berinjela, tudo que é mais fibroso e comer com casca sempre que possível. Então, em geral, o vegetariano tende a ter essa alimentação com mais vegetais, e sendo assim, sim, é mais fácil, porque aí ele já atinge a quantidade de fibras. Certo. Vamos voltar às perguntas que tinham mandado. A paciente falou, aí eu não vou falar o nome do produto, mas ela falou que estava fazendo uso exatamente do remédio que tem que tomar antes da colonoscopia, do preparo, né? É a mesma coisa do 46, né? Que ela estava usando do Colax, né? Então, que ela daí sobrou na caixa e ela começou a usar. Achou que era ótimo, né? Então, é assim, a constipação, voltando, ela é multifatorial. E tem muito daqui, né? A gente é mente, corpo, alma e coração. Então, muitas vezes a gente é constipado porque tem questões envolvidas. Tem gente que não vai no banheiro fora de casa, tem que ir no meu banheirinho. Então, se dá vontade no trabalho, inibe aquela vontade. E aí tem um funcionamento contrário da musculatura intestinal. As fezes que deveriam eliminar sobem, absorve e resseca. Então, assim, tem muito de questões psicológicas envolvidas. E a questão do laxante, então, é comum isso aí que você falou. Os pacientes fazem preparo para colonoscopia, tomam esse remédio que é para isso, é para irritar o intestino, limpar, esvaziar tudo para ser feito o exame. E aí o paciente acha que descobriu a pólvora, né? Ai, nossa, olha esse remédio, que bom, ajuda, eu vou tomar agora. Então, isso não é saudável, né? Porque esse medicamento tem uma função específica para isso, irritar o intestino, estimular a musculatura, funcionar, esvaziar, tanto é que fica zerado o intestino. O nosso intestino não é para ficar sem fezes, o normal é ter fezes lá, caminhar numa velocidade normal, ser eliminado de maneira normal. Então, assim, de maneira nenhuma, essa é uma medicação para ser usada para controle de evacuação. Tá? Pela mesma coisa que a gente falou antes, ele irrita o intestino, pode trazer problemas também em longo prazo. Então, desaconselho. E tem gente que fala isso. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que falava, ai, doutora, de vez em quando, a cada uns 3 meses assim, eu tomo lá uns laxantes para dar uma limpada geral. E aí eu, não faz isso. Outra pergunta que eu já tinha visto era sobre o supositório de glicerina. Desculpa. Falando se pode usar muito ou tem algum outro... Isso é um ponto importante. Para tratamento. O paciente é acamado, tem sequela de AVC. Tá. Então é assim, quando chega a constipação, a gente já conceituou, né? E aí vamos entender. Então, quando a gente estuda, atende um paciente, a gente colhe toda uma história, sabe? Desde quando ele foi constipado, como que é a evolução. Porque uma coisa é um paciente que é constipado há 30 anos, outra coisa é um paciente que ficou há um mês, mudou o intestino. Então, são coisas totalmente diferentes, o nosso raciocínio é totalmente diferente. Mas, assim, então a gente tem que uso de medicação para entender tudo, por que aquele intestino está daquela forma. E aí a gente chega a alguns pontos. Ou é uma medicação, ou uma doença que é degenerativa, um Parkinson, alguma doença que cursa mesmo com lentificação do intestino e dificulta a evacuação. Ou não sendo uma questão secundária, né? Então o intestino realmente não está bom. E tem duas coisas que a gente tem que analisar. Por que
que o intestino não está esvaziando? Ou porque é lentificado o movimento dele, ou porque tem algum problema aqui na parte pélvica, que pode ter uma descoordenação ali na parte de evacuar, porque para a gente evacuar, a gente tem o intestino que vem com as fezes de cima, ele contrai, e o músculo que estava embaixo relaxa para poder passar. Né? Então, o músculo de baixo do ânus, ele está sempre fechado. Quando está em repouso, ele está fechado. Quando vem de cima, as fezes, aí ele relaxa para passar. Então, existem algumas doenças, algumas situações que podem ocasionar uma descoordenação disso, ou da musculatura, ou dos nervos, ou da sensibilidade. E aí, quando a gente avalia o paciente, a gente vai entender onde que está o problema, e aí a gente vai atuar. Nessa questão que você falou, os pacientes idosos, acamados, eles já têm uma inatividade, né? Obviamente, a inatividade física piora, lentifica o intestino para todo mundo, né? E no idoso acamado, por questões óbvias, e aí o intestino já fica mais lento, ele perde a sensibilidade, muitas vezes o AVC alterou ali tanto a cognição do paciente, a questão da sensibilidade, e aí o paciente ele não tem essa coordenação para evacuar, essa sensibilidade, e aí sim, nessa situação, quando a gente detecta que tem uma descoordenação ali, e o paciente precisa de um estímulo local, pode ser usado supositório, às vezes pode ser usado um flit, mas aí a gente precisa primeiro fazer toda a avaliação, fazer vários exames, examinar, porque isso eu examino na consulta, faço toque, examino a musculatura, vejo todo o conjunto, aí é que eu chego à conclusão que o paciente precisa disso. Tem paciente que precisa disso. E aí você concorda que não adianta ele tomar o 46, que não vai resolver esse problema aqui de baixo, né? Então, cada caso é um caso. Essa situação que você citou aí é uma situação comum, né, em pacientes que têm sequelas de AVC. E eu também, assim, não é questão que vai precisar usar todo dia e só isso. A gente faz todas as outras medidas, aumenta a ingesta de água, regula a alimentação, usa fibra quando precisa, usa alguns outros medicamentos. E, às vezes a gente faz uma estratégia. Se não evacuou, chegou no segundo dia, não evacuou, vamos dar um estímulo. E vamos fazer isso depois da alimentação, porque naturalmente o nosso intestino ele tem uma força de contração maior depois das refeições, principalmente de manhã, depois do café da manhã. Então a gente tem que aproveitar a força da natureza ali. Então, acordou, se alimentou, vai ter natural, mesmo enfraquecido, mas tem alguma coisa de força ali. E então a gente faz o estímulo distal, deixa na posição, tem posição a ser feita com o paciente, levar o paciente para o banheiro nessa hora, se vai para o banheiro ou se não, se é acamado, tem massagem, que tem posicionamento que dá para ajudar. Então, para evitar que ele faça um fecaloma, que é uma retenção volumosa de fezes, e que a gente precise fazer uma extração manual, lavagens, outras. Então, é dentro de uma estratégia de tratamento específica para essa situação. Pegando o gancho que você falou, quais exames que a gente tem que fazer? Além a gente faz anamnese, faz um bom exame físico, e tem algum exame complementar que a gente tem que fazer para... Então, a gente precisa fazer um rastreamento. Às vezes o paciente já traz algumas coisas, né? Mas, em geral, a gente tem que descartar, vai o mesmo raciocínio, descartar que é consequência de alguma outra coisa. Por exemplo, um distúrbio hormonal, um hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo pode levar a uma constipação intestinal. Então, a gente faz alguns exames de laboratório para avaliar, né? Em alguns pacientes, então a gente está vendo uma constipação, mas a gente tem que pensar no conjunto. Então, falando em prevenção de câncer de intestino, então se o paciente não tem uma colonoscopia recente, a gente vai fazer uma colonoscopia, vai fazer os exames gerais, uma ultrassonografia. E aí, dependendo dos resultados, institui a reorganização da alimentação, da dieta. E aí, se houver alguma no exame físico e nessa primeira linha, eu sempre digo que assim, não é numa primeira consulta, numa primeira abordagem que a gente resolve tudo, né? Então, assim, é um passo a passo, é um gradual. Então, numa primeira abordagem, a gente faz essa reorganização, reorientação, solicita alguns exames e aí
tem o segundo passo, a reavaliação dos exames, e aí vê a necessidade de realizar algum outro exame ou não. Às vezes precisa fazer exames para avaliar essa questão da musculatura pélvica, exames de manometria ali do ano retal, né, para ver essa Entendi. musculatura, sensibilidade, força de motilidade, uma ressonância também defecográfica. Aí tem exames bem específicos também para a gente ir, mas é um passo a passo. Certo. Certo? Tem várias perguntas aqui no chat. Né? Perguntando sobre vários alimentos, né? Goiaba, banana. Tem outra pessoa perguntando sobre tamarindo, se isso prende ou solta, ou o excesso de fibras pode causar. Tem a Mara Aguiar perguntou sobre Ai, o minha excesso de prima, fibra. oi! Ela falou que é vegetariana, né? Então ela está Uhum. perguntando sobre o excesso de fibras pode causar constipação. Só se for desequilibrada, né? A alimentação, um excesso de fibras sem água acompanhando, aí sim pode prender mais ainda o intestino, vira um tijolinho ali. Então, eu sempre falo que tem que ingerir água na quantidade adequada. E só que fora das refeições, tá? Não pode ser na hora das refeições, porque acaba atrapalhando a digestão. Então, Ah, o ideal é é que bom. ingerir água fora das refeições. Assim, a receita para mim, ó, todos meus pacientes têm uma jarra na cabeceira já. Uma moringa, uma jarra, uma caneca, dorme com essa água ali, porque na hora que acorda, já toma um copão de água para ir despertando o aparelho digestivo, aproveitando aquela força do intestino. Então, fibra em excesso só se vier desacompanhado de água. Tá. É por isso que tem vezes que os pacientes falam, né, que tomam café, e daí café é estimulante também, né? O café também, além Aí da eles. refeição em si, o Isso. próprio café ele tem a xantina, que é um estimulante do intestino, né? Igual Ah, existem chás também que são estimulantes, tipo o chá de sene, né? O sene é perigoso. Nem tudo que está na natureza os venenos também vêm da natureza, hein, minha gente? Então tem que tomar cuidado. O tamarindo é uma fruta que também estimula o intestino. Tanto é que tem medicações que são feitas de tamarindo. Tem estudos que avaliam a ameixa, né, que a gente deixa sim. na água para liberar mais aquela substância. Toma água e come a ameixa. Tem estudos que É. mostram que tem efeitos estimulantes também. Então, várias frutas têm esse efeito estimulante. A goiaba, que eu já tinha falado, mas alguém perguntou de novo, tem 8 Perguntou de gramas novo. de fibra em cada goiaba, uma goiaba média, então é excelente para o intestino. Não prende, não, ajuda. Tem uma pergunta aqui relacionada ao período menstrual. Ela falou que durante o período o intestino funciona melhor. Ela queria Uhum. saber se por quê? Por que que isso acontece? É minha É queridinha, amiga Paula. minha também, a Paula. Olha, minhas amigas aqui, hein? Assim, a gente tem interferência hormonal, né? O nosso intestino só sente interferência hormonal. Na gestação, é nítido isso, né? Então, durante o ciclo mensal ali, o ciclo menstrual, a gente tem variação de progesterona e estrógeno. Então, é, o que acontece normalmente, um pouquinho antes da menstruação, o intestino tende a prender, Aprender. né? Por uma questão hormonal. Então, ele prende um pouquinho, lentifica um pouquinho. Tem gente que nem percebe, né? Mas tem gente que percebe que um pouquinho antes da menstruação o intestino prende, e aí, quando vem a menstruação, que aí tem a mudança hormonal, o intestino solta. É nitidamente questão hormonal. Na gravidez, a mesma coisa, o excesso de progesterona, a musculatura intestinal fica mais molenga, e aí, para o conteúdo que está dentro do intestino caminhar, que são as fezes, o intestino precisa movimentar. Como ele está mais parado, né, mais lentificado, aí tende a ficar mais constipado, sim. Mas tudo é possível de estrategicamente a gente adequar, controlar. Então, não é porque ficou grávida que vai sofrer com constipação necessariamente. Não, tem estratégia que a gente consegue driblar muito bem isso.
tá? Certo. Então, essa alteração, variação no período menstrual é normal. E aí, quando a pessoa se conhece, entende isso. E eu sou muito disso, Tatiana, de educar os pacientes. Eu não sou lá e Sim. vou e passo uma receita sem explicar nada. A Uhum. pessoa tem que entender como funciona o seu corpo para ter autonomia. Informação é poder. Eu adoro essa frase, né? Então, a pessoa tem autonomia, sabe que aquele período está chegando, então vou caprichar mais nas fibras, vou dar Uhum. umas caminhadas a mais, vou tomar mais líquido. Então, assim, e aí aprende a lidar com isso, não fica dependendo de medicação. Alimento é seu remédio, na maioria dos pacientes. Não estou dizendo que a gente não usa, usa, tem uma sequência de tratamento que a gente pode fazer. Mas quando a gente conhece o nosso corpo, sabe sobre isso, né? Sobre essa fisiologia normal, a gente aprende a lidar muito melhor. Sobre a rotina, tem aquele paciente que fala sempre de manhã eu vou ao banheiro, não importa onde, né? Geralmente eu acho que os homens, até quando eles vão viajar e tal, a gente ainda, a mulher, fica mais um pouquinho mais constipada, né? Mas os homens falam que parece um reloginho, né? Tem Uhum. algum motivo? Por isso que a gente orienta, né? Uma das medidas é pedir para eles irem criar uma rotina, né? Sim, perfeito. É assim, como eu te falei, uma das causas da constipação são questões comportamentais. Então, é isso. Às vezes, tem gente que sai muito cedo de casa, não toma café em casa, vai tomar café só no trabalho. E aí é isso. Existe um reflexo normal, fisiologia, natureza, que o intestino, ele, quando o alimento bate no estômago, ele estimula o intestino, a funcionamento, a motilidade do intestino. Então, e isso acontece, obviamente, então, depois das refeições. Ele é mais forte no período da manhã, depois do café da manhã, acontece também depois do almoço e depois do jantar. Então, o que acontece muitas vezes, a pessoa sai muito cedo de casa, não toma café, vai correndo para o trabalho. Se tem aquela, sente alguma coisa, mas não dá tempo, estou atrasado, tem que sair correndo, inibe. Aí a natureza também é perfeita. Sobe as fezes para um momento que está mais adequado. Só que a pessoa fazendo isso dia após dia, chega uma hora que o negócio deixa de responder, né? Ah, Então, acaba lentificando. Você diminui entendi. essa sensibilidade, diminui isso, e aí cabe no tratamento um resgate disso aí. Então, eu oriento, vai fazer uma rotina, vamos aproveitar a força da natureza. Então, acorda mais cedo, vai tomar água na hora que acorda, como eu falei, vai tomar um café da manhã e vai aproveitar essa hora para tentar estimular o intestino. Vamos educar esse intestino, vamos treinar esse intestino, que aí vai para o banheiro, né? Vai concentrar no seu corpo. Não adianta ficar lendo celular, revista, livro, não. Tem que se concentrar no seu corpo para perceber o funcionamento. Tem uma manobra que eu gosto bastante, que é você apoiar os pés num banquinho, né? Uhum. Porque quando você eleva os joelhos mais alto do que a bacia e inclina um pouquinho o corpo para frente, isso relaxa a musculatura, ali um músculo que faz esse ânus ficar mais fechado. Então, você nessa posição, você relaxa um pouquinho, então facilita a passagem das fezes ali. Então, põe o banquinho também, deixa todo mundo botar banquinho no banheiro para apoiar os pés, e aí respira fundo, e é mindful evacuação. E aí, respira fundo. E aí, nessa respirada fundo, você abaixa o diafragma, é outro estímulo para Uhum. funcionar ali o intestino. E aí, faz lá umas 3, 4 repetições com calma. Sentiu que chegou alguma coisa lá embaixo, faz a forcinha normal de evacuar. Faz Uhum. isso lá, todos os dias, depois do café da É. manhã, para aproveitar essa força. Se não funcionou, 5, 10 minutos, vai embora. Levanta e toca a Levanta. vida, tá? Não é para ficar meia hora lá, não, porque aí vai dar hemorroida. Esse é outro problema que você pode falar também daqui uns dias. É. Então, assim, mas esse resgate dessa coisa que é Uhum. natural é o ponto pacífico, é a primeira etapa do tratamento, né? Sim. Então, faz tudo isso todos os dias. Só, não vai ser num dia, dois, que a gente vai resgatar 30 anos que você está É. usando 46, mas vamos lá.
É um passo, vai fazendo, vai fazendo. Às vezes a gente demora 6 meses para chegar no que é o ideal do paciente, né? Tanto com a frequência que ele vai se sentir confortável, qual a medicação que ele vai usar, se vai precisar de qual suplemento, se vai precisar de algum outro tipo de medicamento. Então, assim, é um passo a passo, mas a ideia é sempre menos é mais. Quanto menos eu precisar de medicação, de estímulo, melhor, tá? Mais saudável é isso. Então, comportamento. Ai, mas não dá. Meu intestino funciona melhor à tarde. Então, que vá à tarde, depois do almoço. Tem gente que tem tanta sensibilidade. Eu fiz uma caixinha de perguntas essa semana também no meu Instagram. E aí teve gente que respondeu: o meu funciona depois do café, almoço e do jantar. Isso, ó, tá vendo? É o reflexo intestinal que acontece exatamente depois das refeições. Tá vendo? Isso aí é fisiologia pura, né? Mas a maioria das vezes é de manhã, depois do café da manhã, um reloginho. E aí tem a outra coisa que você citou, que é, eu viajei, meu intestino trava. Muito comum em mulheres, né? Funciona, porque mulher tem mais influência aqui, mulher pensa demais, mulher se preocupa demais. Então, a mãe, quando tem filho pequeno, então não tem tempo para si própria, né? Vai, cuida da criança, mas o banheiro dela vai ser a última coisa que ela vai priorizar. Então, é tudo questão de conhecimento e organização. Quando vai viajar, tem que saber disso, vai mudar a rotina. Qualquer mudança de rotina interfere no nosso aparelho digestivo também. Então, tem que saber desses conceitos prévios, então se organiza. Se vai para um hotel, toma café, tem excursão, tem horário para sair e tal. Acorda mais cedo, toma café da manhã, vai para o banheiro para tentar fazer, porque senão você vai sair correndo do restaurante para o ônibus e aí não vai dar tempo, aí dá vontade, mas você vai fazer onde? No ônibus? Não vou. Não. Né? Então, tem que se organizar para garantir isso, resolver essa questão. Então, é tudo questão de mudança de rotina e priorizar. Então, é isso. E educar as crianças desde cedo para isso, que tem que ir no banheiro na hora que der vontade. Tá na rua, tá no shopping, vai no banheiro no shopping. Tá no restaurante, vai no banheiro. Não tem essa de ficar indo no banheiro só em casa, não. Então, é para ir, porque quando você inibe e você desconfigura todo esse funcionamento intestinal, e aí é causa de constipação. Aí não vai ser um remédio que vai resolver isso, não vai te ajudar, vai até piorar a situação. Em relação aos idosos, tem como às vezes a gente conseguir fazer medidas não farmacológicas, né? E ele voltar a evacuar normal? Ou é mais para jovem que você usa esse tipo de abordagem? Não, depende do idoso, né? Então, se a gente entrar no conceito de idoso, a partir de 65 anos é idoso, né? Pela OMS, então pode ser um idoso absolutamente ativo, saudável, então nele o raciocínio é o mesmo, é de tentar o mínimo possível, né? Alguns idosos não usam medicação, tem medicações, ou usam medicação neurológica ou medicação para dor, tem alguns medicamentos para dor que lentificam o intestino. Então, para esse, sim, a gente vai precisar de medicação. Mas, de maneira geral, essas orientações de comportamento, de aproveitar a hora do reflexo intestinal, serve para todo mundo e vai ajudar todo mundo. Então, o horário, a posição para quem consegue ir para o banheiro, para quem não consegue ir para o banheiro, tem movimento, então dobrar os joelhos, ficar em posição agarradinho com o joelho, às vezes quem consegue deitar de bruços sobre os joelhos, também isso massageia o abdômen, fazer massagem no sentido horário no abdômen, isso ajuda ali na massagem, você vai comprimindo o intestino e vai ajudando o conteúdo a caminhar ali. No idoso e na criança também. Às vezes a criança também é constipada por questões comportamentais. Não quer parar de brincar para ir no banheiro, tem pressa, né? E sai só um pouquinho e ela acha que já quer sair para ir brincar. Então, não. Massagem abdominal ajuda muito, né? Então, é isso. A Fran, que é a nossa fisioterapeuta, está falando que faz bastante massagem abdominal nos pacientes e tem melhorado mesmo. Olha só, tá vendo? Então, confirma, hein, Fran? Obrigada aí. Então, olha só, várias maneiras a gente vai ajudando
essa natureza, né? Então, os idosos são mais magros, fica mais fácil ainda de massagear, mas mesmo quem tem mais gordinho, tecido adiposo ali, a massagem vai comprimindo e vai ajudando. Então, massagem, posição, alimentação, lembrar, botar, nem que seja despertador para lembrar de dar água, de É. tomar água. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou juntar em duas. Uma paciente falando que come mamão, toma água, come ameixa, frutas verdes, aveia, faz toda a parte alimentar, mas ainda tem constipação. E a outra paciente está perguntando aqui também sobre as fibras solúveis, se funciona. Sim, fibras. As fibras são a parte não digerível dos alimentos, né? Então, elas são solúveis e insolúveis. Então, elas estão ali nas verduras, legumes, cascas das frutas e tal. Então, sim, são fibras. E tem as fibras sintéticas, né? Os suplementos de fibra que mimetizam exatamente as fibras da alimentação. E sim, elas ajudam muito, né? Para a maioria dos pacientes. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior e aí produz um pouco mais de gases, aí a gente diminui a dose, vai aumentando devagar. Então, mas de maneira geral, as fibras são excelentes. É a primeira linha de tratamento para todas as pessoas com constipação. E essa outra que falou que já faz tudo, né? Eu queria atender essa pessoa aqui. Quem que é? Rizele? É Será que é quem eu estou pensando? Gisele Braga. Rizele. Então, eu conheço uma Rizele, só que eu não estou lembrando se é ela mesma. Mas, porque assim, é muito comum as pessoas acharem que fazem tudo, Uhum, mas quando a gente vai esmiuçar ali o detalhe e uhum, tal, não necessariamente faz, né? Então, assim, passado é, isso, vamos considerar que faz tudo, e aí uhum, volto naquilo que eu falei. A constipação pode ser por questões da musculatura do intestino que é uhum, lento, ou tem alguma questão de digestão, ou tem alguma disfunção ali da parte da musculatura pélvica, da coordenação pélvica. Então, mulher eu já sei que é, né, Rizele, a fotinha uhum, aqui, eu sugiro que ela procure um coloproctologista para avaliar, porque aí precisa ver essa questão pélvica, às vezes se teve gestação, parto, né? Isso pode alterar essa dinâmica do uhum. períneo, então precisa investigar mais a fundo o que está acontecendo para ver se tem alguma outra causa, além da questão alimentar, que pode ser melhorada e melhorar a qualidade de vida. Porque ela mesma, ela falou aqui, é cunhada da Adriana, né? Foi Isso. ela mesma. É a Rizele que eu conheço. Faz tempo hein, que a gente não se encontra, Rizele, Ah, aparece. então. Então, assim, precisa avaliar se tem alguma questão ali, outra, né, na musculatura, e aí começa com o exame físico, e aí, dependendo, fazer exames mais aprofundados e medidas específicas. Existe fisioterapia específica para a questão perineal, mas aí depende do que a gente encontrar de alteração de diagnóstico, né, nos exames, e isso aí. Ah, Certo? então. Respondi, Rizele? Eu acho que ela respondeu. E ela falou que tá morando em Jundiaí, né? Ah, tá, sei. É pertinho, vem aqui me visitar. Ah, tem outra pergunta que eu vou fazer para você, porque eu tenho dúvidas, Uhum. em relação a paciente que tem diverticulite, né? Uhum. Eles já não podem comer, às vezes, muitos grãos pequenininhos e fibras, às vezes, eles têm mais gases, né? Como que a Uhum. gente pode lidar com esses pacientes? Porque tem bastante idoso com diverticulite, né? Então, a doença diverticular tem vários tipos, né? Então, tem a doença diverticular, que é daquele intestino que já vem funcionando mal por muito tempo, e ele já está ali se esforçando, então o intestino a musculatura dele vai sofrendo até que forma os divertículos, que são bolsinhas que se formam no intestino. E tem os divertículos que se formam pela idade mesmo, que aí é enfraquecimento da musculatura, e aí formam essas bolsas, e aí já é um outro tipo de doença diverticular. São duas coisas diferentes.
Em geral, essa coisa de que quem tem divertículos não pode comer grãos, isso aí caiu por terra já. A gente Ai, que bom. já tira esse mito da frente, Que né? bom. Porque, porque era um conceito que existia até pouco tempo, né? Tem muitos pacientes que carregam isso, muitos médicos também que ainda têm esse conceito de que não podia porque achava que era o grão que ia lá entupir o divertículo e causar a diverticulite, que é a inflamação dos divertículos. Então, não, isso já não foi provado, os estudos, tem estudos grandes que avaliaram e que não tem essa relação. Então, a gente libera, os pacientes podem comer, tá? Então, se é esse intestino que é esforço, que o paciente já é constipado a longa data, então a gente tem que tratar essa constipação também, né? O que acontece é que às vezes o paciente que tem doença diverticular de muito tempo, essa doença diverticular, o músculo fica tão tenso que ele pode até estreitar a passagem do intestino. Então, Sim. aí sim é uma causa de quase uma obstrução mesmo, e aí é uma constipação bem mais complicada, porque está um obstáculo ali. Então, quando a gente avalia o paciente, a gente vai fazer os exames, se chegar a essa conclusão de que existe essa estenose, né, que é esse estreitamento do intestino por doença diverticular, aí tem que operar. Esse é um caso que, assim, o estreitamento tem que ser tratado, tem que fazer a cirurgia para tirar esse pedaço, porque não vai ter remédio que vai resolver isso aí mais. A musculatura já estreitou, o intestino já fez esse estreitamento, então tem que resolver cirurgicamente. É um dos poucos casos que a gente tem que operar doença diverticular. E a diverticulite a gente opera também só quando tem complicação, que é isso. Ou estreitamento, ou sangramento, que às vezes a doença diverticular traz sangramento também. É, ou perfuração. Quando tem uma doença vesicular complicada que perfura, a gente tem que operar também. Mas em relação à constipação, é isso, a tratar a constipação. Se não melhora e tem esse estreitamento, aí tem que operar. É Tá. raro, isso é coisa rara de acontecer. Mas o mais importante é isso que a gente falou, o mito de que não pode comer Que os bom, grãos, que tá? bom, que bom. Tem uma pergunta aqui que a paciente mandou aqui no WhatsApp sobre fezes em fita, que ela falou que às vezes sai um cocô normal, né? E às vezes vem estreito. Ela queria saber se isso é constipação, é normal. Depende. Fezes em fita, qualquer mudança do intestino, assim, então a gente, opa, liga as antenas, fica alerta, né? Foi o que eu falei lá no começo. Depende, é uma coisa que acontece há 30 anos, é uma coisa que está acontecendo recente. Qualquer mudança do intestino recente precisa ser investigada, porque uma constipação pode ser o primeiro sintoma de um câncer. Por exemplo. Certo. Então, o câncer ele cresce dentro do intestino e aí forma um estreitamento. Quando as fezes passam do ladinho, elas têm que se estreitar e forma fezes em fita. Então, pode ser isso, né? Então, depende do quadro, do quanto tempo está acontecendo, se tem sangue junto, se tem dor junto, se é uma coisa aguda. Moral da história, procure um médico para avaliar isso aí. Não dá para a gente dizer se é normal ou não, sem saber mais detalhes, sem examinar, sem fazer os exames. Eu acho que na dúvida sempre é bom ir no especialista, que para descobrir certinho se aquilo é normal ou não, né? Então, Sem dúvida. Assim, essa. não, eu também falei o extremo, né? Pode ser um câncer. Pode ser, às vezes, um estreitamento como eu te falei, da doença diverticular que Vestibular. estreitou e as fezes estão passando ali, ou algum estenose, o paciente fez uma cirurgia de hemorroida, por exemplo, e aí estreitou na cicatrização, pode. Então, assim, se a paciente me conta que fez uma cirurgia de hemorroida e depois da cirurgia estreitou, então, na história eu já consigo, no exame físico ali, eu já consigo deduzir e chegar a essa conclusão. Mas é isso, mudou o comportamento do intestino, ou soltou, ou prendeu, o que era preso virou solto, o É, contrário, mudou alguma coisa, procura um médico para avaliar. é. Certo? Tem mais uma pergunta que eu acho que dá tempo. Qual o exame mais detalhado? Desculpa, se é colonoscopia. A colonoscopia é um exame que vai avaliar todo o intestino grosso, né? Por dentro, então tem em torno de 1 metro, 1,20 m, e ele é o exame.
mais completo do intestino para a gente avaliar pólipos, doença diverticular, câncer, inflamações. Sim, é um exame completo, mas assim, não serve para tudo também, né? Então, algumas alterações a colonoscopia não vê, ela não vê o que está do lado de fora do intestino, né? Então, Exatamente. é um exame muitíssimo importante, mas não é tudo. Então, a gente sai juntando as peças do quebra-cabeça. A colonoscopia não analisa o canal anal, isso é importantíssimo. Então, assim, a gente já tem vários casos, já, né, viu, até de famosos, que tem câncer no ânus e que a colonoscopia é normal. Por quê? Esse final ali, 4, 5 centímetros finais do intestino, é examinado na consulta. O médico proctologista faz o exame dessa parte, que é a anoscopia. A colonoscopia passa por ali, mas não avalia bem essa parte. Então, tudo que Certo. tem ali no finalzinho, hemorroida, fissura, fístula, câncer, condilomas, tudo é feito no consultório, no exame do médico proctologista. A colonoscopia vai ver os outros 1,20 m do intestino grosso, certo? Legal. E qual seria o melhor exame? Eu acho que a pessoa perguntou. Eu acho que é um conjunto, né? É A o gente pode conjunto. falar Se eu, que se eu é quero um ver, se eu conjunto. quero ver uma coisa, eu peço exatamente a colonoscopia, como eu falei. Se eu quero ver alguma coisa da musculatura pélvica e tal, eu faço uma ressonância, uma Isso. defecografia. Se eu quero ver a força do intestino, do músculo, a sensibilidade, eu faço uma manometria. Então, assim, são vários exames. Eu quero ver se a velocidade do intestino funcionando. Existe um exame que chama tempo de trânsito colônico. Então, cada exame me dá uma resposta e a gente sai avaliando, juntando as peças do quebra-cabeça. Né? Eu acho que nesses 4 últimos minutos que a gente tem, dá para responder que às vezes uma paciente perguntou aqui no Instagram, ainda ela mandou se no raio-x dá para ver alguma coisa do intestino, porque às vezes eu acho, não sei se na cidade dela só tem raio-x ou ela queria saber se é possível ver constipação. É assim, o raio-x do abdômen, ele dá alguns sinais para a gente, né? Então, é normal ter gases, é normal ter fezes, numa quantidade normal. Então, o intestino, se a gente faz um raio-x e está repleto de fezes, numa quantidade acima do normal, sim, até um raio-x pode dar um indício para a gente de que ali não está bem, né? Não vai dar muitos dados, né? Mas alguma coisa ele já pode dizer. Se o intestino está cheio de fezes ali, não está bom. É vago, mas é melhor do que nada. Sim, pode ser. Às vezes, em idoso, principalmente, o que acontece? Às vezes o paciente ele tem ele evacua, isso é uma coisa importante para a gente falar. Às vezes o paciente toma laxante e tal, e vai evacuando todo dia um pouquinho, e as pessoas acham que quem cuida acha que está evacuando, mas na verdade ele está tendo um transbordamento só de um pouco das fezes, e uma grande quantidade está ficando lá dentro. Então, às vezes, chega um dia que ele trava de vez, e aí tem dor, tem um quadro de distensão do abdômen e tal, e quando a gente vai ver, ele tá com um volume gigantesco de fezes lá dentro. Mas ele evacuava todo dia, mas não evacuava o suficiente, evacuava um pouquinho só, o grande quantidade ficava lá dentro. Tá bom. E aí, quando a gente toca, tem volume grande, é o que a gente chama de fecaloma, né? Então, isso a gente tem que cuidar para evitar de acontecer. Tem que ficar muito atento. E aí, um raio-x, às vezes, a gente faz um toque ali embaixo, não tem fezes, mas quando a gente faz o raio-x, está cheio de fezes lá em cima, no intestino grosso. Então, sim, o raio-x pode dar muitos sinais para a gente, né? Não dá todos, como eu falei, cada exame dá uma resposta, mas É. sim, às vezes é suficiente para dar algumas respostas, sim. Tá? Eu acho que dá para responder mais uma pergunta Dá. sobre alguns remédios que interferem nas idas ao banheiro. Eu acho que é da Paula. Ah, Ela quer saber alguns bom, remédios. é assim, a gente tem vários tipos de medicação para ajudar no intestino. Então, fibra, como eu já falei, é o primeiro,
o primeiro ponto que a gente usa como suplemento, porque muitas vezes, no idoso também, o idoso, às vezes, ele perde muita musculatura, a dentadura não encaixa mais, ele não tem força para mastigar. Então, a gente não consegue só com alimentação completar a quantidade de fibras que ele precisa. Então, nesse caso, a gente usa um suplemento diferente. Então, às vezes ele não consegue comer sólidos, então ele consegue tomar líquidos. Então, a gente coloca o pozinho da fibra numa vitamina. Então, a gente consegue dar um aporte de fibras, ajustando a consistência da alimentação. Isso é muito importante no idoso, né? Os idosos que usam medicação, então, outra classe de medicação, os estimulantes. Então, para alguns pacientes que usam alguns analgésicos, opioides, por exemplo, então a gente precisa, ele lentifica o intestino, então a gente tem que usar alguma outra coisa para dar uma estimulada no intestino. Neste caso, eu vou usar um irritativo, um estimulante para ajudar. Então, esse é um outro tipo de medicamento para esse caso específico. Existem alguns que aumentam a quantidade, é uma pessoa que não pode tomar muito líquido porque é cardíaco, então eu preciso aumentar a quantidade de água no intestino sem que necessariamente ele precise ingerir. Então, existem alguns medicamentos que puxam água para o intestino e ajudam a lubrificar, a formar esse bolo fecal mais macio. É um outro tipo de medicamento para uma outra situação que a gente identifica da necessidade do paciente. Então, assim, são vários tipos de medicamentos que são adequados para cada situação. Né? Então, o remédio da vizinha pode ser que não seja bom para mim. O remédio da minha tia pode não servir para mim, porque a minha tia tem outro organismo, outra situação diferente da minha. E aí, às vezes, eu acho que eu estou tomando e está estimulando ali, e está bem, eu estou me atrapalhando mais em longo prazo. Exatamente. Por isso que a gente tenta fazer a análise de todos os remédios, né? Saber se tem efeito colateral antes de começar um novo remédio, né? Sim, então... sim. Às vezes ajustando dose, às vezes muda o horário da medicação quando é possível, né? Porque tem medicamento que não dá para você mudar o horário, tipo de diabetes, algumas coisas. Mas às vezes você muda a classe do medicamento, muda e você consegue lidar com esses efeitos adversos, os efeitos colaterais, que tudo a gente põe na balança, custo e benefício, né? Eu brinco que, assim, até água, se tivesse bula e a gente fosse ler, a gente não tomava, porque tomar muita água em excesso pode trazer problema também, né? Então, tudo tem prós e contras, a gente está sempre tomando decisões ali no nosso dia a dia. Bom, eu quero te agradecer muito por ter aceito o convite para fazer a live. Eu acho que tem muitas dúvidas sobre esse tema, sobre esse sintoma. Eu acho que não só os idosos, mas a população em geral esclareceu bastante dúvidas sobre até mulher em período menstrual, tudo mais, né? Eu acho que foi muito boa. A gente vai convidar você várias outras vezes para conversar sobre esses outros assuntos. Já esclareceu da diverticulite, que é uma coisa muito importante, eu acho. Falar que pode comer fibra, sim, e tudo mais. E muito obrigada, doutora Gilmara. Muito obrigada a você pelo convite. É sempre um prazer trocar ideia, trocar figurinha, levar informação para o máximo de pessoas que a gente consiga, porque eu acho que o nosso papel é esse, é ajudar as pessoas, a nossa missão é ajudar as pessoas a desmistificar, né, quebrar tabus. A gente não está para dar remédio, né? A gente está para tratar as pessoas. Então, eu adoro fazer essas conversas para esclarecer, para levar informações e despertar que as pessoas precisam cuidar-se com mais carinho, dar atenção a si mesmo com mais carinho e amor, cuidar de quem ama com mais despertar, porque às vezes a pessoa não sabe que tem que tomar alguns cuidados. Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Agradeço e estou à disposição. Muito obrigada. Vai ser convidada mais vezes. Obrigada. Vai ficar gravada essa, né? Vai ficar gravada no YouTube e vai ficar gravada aqui no IGTV na clínica da GOK mesmo. Tá bom. No Instagram. Tá obrigada, bom? Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada pelas participações. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.